Olá, meu nome é Clarice Dias Rodrigues Andrade, moro em Brusque, Santa Catarina, e estudo no Colégio São Luís. Fui a responsável pela criação do projeto intitulado Doenças Infecto-Contagiosas, a História de Brasil Contaminado, sob a orientação do professor Guilherme Augusto Hilário Lopes. Desde que o mundo é mundo, doenças circulam entre seres vivos. Questões que englobam pandemias e epidemias requerem um estudo social, já que muitas vezes surtos de doenças possuem como vetores problemas que fogem da ciência. Portanto, faz-se necessário o estudo e análise de fatos históricos capazes de identificar tais barreiras, já que o diagnóstico é o primeiro passo para a cura de um país doente. Logo, é nosso objetivo demonstrar como problemáticas sanitárias marcaram e moldaram a relação entre política, sociedade e seus efeitos na área da saúde pública no Brasil no último século. A metodologia empregada para alcançar os resultados almejados pelo projeto contou com o uso de pesquisas bibliográficas de artigos científicos na área de ciências da saúde, ciências sociais, ciências humanas e saúde pública. Por meio da leitura e análise desses materiais, pôde-se ter uma visão mais específica acerca das pandemias e epidemias que foram alvo de reflexão. Quando olhamos para o período republicano no Brasil, podemos constatar a ocorrência de inúmeros surtos de enfermidades. Portanto, viver em nosso país significa sobreviver a doenças infecto-contagiosas. Pelo menos, é isso que a história nos conta. A revolta da vacina, que ocorreu no início do século XX, tem como palco um Brasil instável e marcado por conflitos entre sociedade, governo e saúde. Tal situação ocorre pela prática da imunização obrigatória da varíola defendida pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Esse fato histórico é considerado um dos marcos iniciais para a cultura da imunização e da saúde pública no Brasil. Em 1918, chega uma nova doença no Brasil, a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola foi a responsável pela ocorrência de uma das pandemias mais drásticas para todo o mundo, inclusive o Brasil. Ela foi responsável pela morte de milhões de pessoas ao redor do mundo e fez com que o sistema de saúde entrasse em colapso. Ainda, a pandemia fazia com que ações negligentes da sociedade e do Estado fossem expostas, contribuindo para o aumento do número de mortes. No ano de 1930, a doença responsável pela paralisia chegou ao Brasil. A poliomielite acometeu principalmente crianças, e foi somente após mais de 5 décadas de luta que seu último caso foi registrado no país. Durante o período conhecido como ditadura militar, a meningite teve seu ápice de casos no Brasil. A meningite é responsável pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro, as chamadas meninges. A doença afeta cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos. E hoje, a melhor forma de prevenção para a enfermidade é a vacinação, que é oferecida gratuitamente pelo governo no Brasil. A SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, popularmente conhecida como AIDS, chega ao Brasil na década de 80. Atualmente, cerca de 600 mil brasileiros vivem com a doença e são afetados pelo estigma por ela carregado. Ainda, a enfermidade representa a luta de movimentos ligados a direitos humanos, qualidade de vida e política. A dengue é um dos maiores problemas de saúde pública do século XX no Brasil. A doença é transmitida através do mosquito da família Aedes, que se reproduz em locais onde há armazenamento de água parada. Atualmente, a doença está em todos os municípios do Brasil e afeta principalmente as regiões afetadas pelo precário saneamento básico. Ainda nesse cenário epidêmico causado pela dengue, a chikungunya chega ao Brasil em 2014. E atualmente, mais de 130 mil brasileiros já foram contaminados pela doença. No mesmo ano, o Zika vírus chega ao Brasil e é relacionado a casos de microcefalia em recém-nascidos no Nordeste. Segundo especialistas, a verdadeira dimensão dos casos nunca poderá ser compreendida. E por fim, o coronavírus. Acredita-se que o Covid-19 tenha surgido na China em dezembro de 2019. Em pouco tempo, ele se propagou por todos os continentes do mundo. E hoje, no Brasil, mais de 160 mil pessoas já faleceram. Por fim, conclui-se que epidemias e pandemias ocorrem por fatores que determinam uma nação, como a sua desigualdade social e a tomada de atitude dos governos e da sociedade. Ainda, é importante salientar como o individualismo brasileiro reforça a ideia de que ao longo da história do Brasil, a sua população não soube e ainda não sabe lidar com surtos de doenças infecto-contagiosas. Doenças infecto-contagiosas contam histórias antes nunca lidas. E o seu entendimento e compreensão abrem portas para o futuro de um Brasil mais sadio e próspero. Muito obrigada pela sua atenção.